Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para a continuação de nossa videoaula, a parte 2 de nossa videoaula sobre discriminação genética. Já vimos aí na parte um assuntos relacionados aos testes genéticos e suas consequências. Vimos aí as declarações da Unesco e da ONU e algumas leis. E vimos também como seria o desenho de um cenário futuro onde pudesse ocorrer a eugenia, a edição de genes de certas pessoas para algumas características ditas superiores, né? E as pessoas que não tivessem essas alterações genéticas seriam discriminadas nessa sociedade. Bom, hoje vamos continuar nossa conversa aqui e vamos falar primeiramente sobre a discriminação genética no trabalho. Depois vamos ver alguns casos reais em que ocorreu discriminação genética, um caso que ocorreu aqui no Brasil, um caso ocorrido na França e um caso ocorrido nos Estados Unidos. E por fim, nós vamos ver algumas considerações finais para encerrarmos o nosso tema. Bom, então vamos ver a questão da discriminação genética no trabalho. Então, no mundo do trabalho de vários países do Ocidente e do Brasil, a discriminação genética já é uma realidade, principalmente em muitos países europeus e nos Estados Unidos. Algumas multinacionais no Brasil já estão empregando essa prática. E acredita-se também que, com o desenvolvimento da ciência genética, essa prática aumente entre as empresas brasileiras. Tá? Ocorre a possibilidade de violação aos direitos da personalidade dos trabalhadores. Entendemos como direitos à personalidade o conhecimento do patrimônio genético do trabalhador, sua identidade genética, o direito à sua intimidade genética, a não divulgação de dados genéticos e haver sempre o consentimento livre e esclarecido desse trabalhador quando da realização desses testes. Então, conforme pesquisas da American Management Association, 30% das novas contratações nos Estados Unidos solicitam os dados genéticos dos candidatos e 7% admitem considerar essas informações para se decidirem quanto à contratação ou promoções. Bom, então dá para ver que isso realmente está ocorrendo nos dias de hoje, né? E aí, embora o empregador tenha o direito de não manter ou não contratar uma pessoa por seus critérios particulares, esses critérios não podem ser por discriminação genética, tá? Então, a postura discriminatória do empregador poderia ter dois fins: proceder a uma seleção negativa e uma positiva. Por seleção negativa, entendemos quando ocorre a detecção de alguns genes que podem levar a pessoa a ter alguma doença no futuro, né? Ou são detectados alguns genes que acredite-se condicionar certas características que não sejam condizentes com aquela função de trabalho, e aí o candidato é eliminado ou a pessoa empregada é mandada embora. E no caso de uma seleção positiva, seria a detecção de alguns genes, né? Uma característica dentro do genoma, dos genes detectados no genoma, que poderiam determinar condições que fossem apropriadas para um determinado cargo. Então, o trabalhador ou candidato tem o direito de não saber dos respectivos resultados de testes genéticos, já que estes podem revelar doenças ou predisposições a elas, criando uma tensão psicológica no indivíduo sem necessidade. Então, a pessoa viveria a vida sofrendo com essa tensão psicológica de saber que em algum momento pode surgir uma determinada doença, sendo que essa doença não tem cura, né? Por exemplo, já foi constatado que entre pessoas que detectaram genes para a doença de Huntington, que nós vamos até mencionar ela com mais detalhes mais para frente, há um índice de suicídio muito maior do que o normal. Então ocorre também o monitoramento do material genético dos empregados devido à exposição a material nocivo. Dessa forma, eles recolheriam periodicamente, né, amostras biológicas para um controle de eventuais danos à saúde do trabalhador. Assim, pode haver uma exclusão dos não aptos geneticamente.
Então, caso a condição laboral que agrave o quadro genético do trabalhador, em virtude de algum agente químico, inclusive, constitui dever do empregador zelar pelo meio ambiente do trabalho. Então, nesse caso, o empregador deve mesmo transferir o empregado para algum outro setor, né, para alguma outra unidade em que não ocorra o risco à saúde desse trabalhador. É dever desse empregador fazer isso. Excepcionalmente, pode ser admitida a coleta e o processamento de informações genéticas no trabalho para a proteção da saúde, levando em conta exames amparados por dados estatísticos e científicos comprovando a correlação entre a doença e o trabalho, justificados por lei e em função de requisitos ocupacionais especiais, devendo a lei estabelecer os limites desse processamento e as tutelas cabíveis. Outra situação excepcional de permissão seria quando o risco de uma doença no empregado viesse potencialmente a causar danos a terceiros, como doenças que acometem pilotos de avião. Um exemplo desse caso é a anemia drepanocitária, em que a pessoa pode ter um mal súbito. Então, nesse caso, imagine um aviador que tivesse esse tipo de anemia, e aí, subitamente, ele pode passar mal do nada, né? E aí, colocaria em risco a vida das pessoas. A necessidade do consentimento livre, esclarecido, um termo que a pessoa, né, tem que ler e assinar, informando sobre os objetivos de uma determinada pesquisa, né, ou de um estudo genético, né, e quais as consequências, né, do trabalhador, seja sobre a investigação do genoma, como também no que diz respeito ao tratamento e ao diagnóstico. A ausência do consentimento livre e esclarecido é considerado crime de negligência profissional do médico, se houver dolo, né, de acordo com o artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Penal. Bom, agora vamos ver alguns estudos de caso, tá? Vamos ver um estudo referente a um caso que ocorreu aqui no Brasil, né? Isso eu tirei de um trabalho de Guedes, do ano de 2015, titulado Pesquisas Genéticas, Prognósticos Morais, Discriminação Genética, um estudo de caso sobre traço falciforme. Então, um notório caso de discriminação genética ocorreu com uma atleta profissional do voleibol de 16 anos, em 2004, após o diagnóstico do traço falciforme. O caso ocorreu em um processo para a escolha da seleção brasileira infanto-juvenil. Nesse caso, a atleta, pessoal, era oriunda de uma família muito humilde, tá? Os testes para a identificação de portadores de traço falciforme foi adotado pela Confederação Brasileira de Vôlei, CBV, como um exame de rotina em virtude dos supostos riscos que a presença do traço falciforme poderia ocasionar à saúde ou desempenho dos atletas. Então, diferenciando, pessoal, a questão do traço falciforme para a anemia falciforme, geneticamente, as pessoas que têm a anemia falciforme, elas têm a genética SS. Esses dois alelos aí condicionam a condição de anemia falciforme, que é a doença caracterizada por anormalidade do formato da hemácia, que ela fica com o formato de foice, a pessoa sofre várias dores, né, por causa do entupimento de vasos sanguíneos, ela apresenta também tontura, pode apresentar febre, apresenta problemas, pode propensão a problemas vasculares e etc. Né? É um problema que acompanha a vida da pessoa, então ela tem que fazer o tratamento durante toda a vida, né? Então, no caso dessas pessoas, ela tem o genótipo SS. Agora, quem tem o traço falciforme não apresenta a anemia, apresenta a genética AS, tá? Então, ela só tem o traço para a condição falciforme, mas não apresenta a anemia, tá? Então, porém, né, mesmo que fizesse esses testes e tivesse essa desconfiança de que o traço falciforme pudesse ocasionar algum problema de desempenho, porém, não há evidências na medicina esportiva que justifiquem a inaptidão de pessoas portadoras de traço falciforme para esporte profissional, né? Até mesmo não há evidências de uma taxa elevada de morbidade e mortalidade entre atletas referentes a esse traço falciforme, tá?
Então, o atleta e seus responsáveis não foram previamente consultados e nem autorizaram a realização dos testes. Então, foi violado, né, o princípio ético da autonomia, né, que a pessoa tem que assinar lá o consentimento livre e esclarecido quando da realização desses testes. Então, a interpretação médica e científica corrente afirma que a mera presença do traço falciforme não é uma doença. Tá? Então, é vigente entre o meio médico, né, de que o traço falciforme realmente não é uma doença. Né? Então, a atleta foi surpreendida, né, com a notícia de que tinha a doença, ela não sabia, e mais ainda, o fato dela ter sido afastada da seleção por causa disso. Os dois pareceres técnicos contestaram a decisão tomada pela Confederação Brasileira de Vôlei. Segundo um dos pareceres emitidos, a atleta deveria ser encarada isenta de doença e, portanto, pode ser atleta profissional sem restrições. A Confederação Brasileira de Vôlei decidiu reintegrar a jogadora à seleção de vôlei. Porém, o campeonato sul-americano, para o qual a seleção havia sido formada, já havia se encerrado e a atleta não pôde jogar. Então, a readmissão da atleta foi um ato meramente simbólico. Tá? O traço falciforme pode ser considerado um símbolo de estigma que foi associado à identidade da atleta. Então, lá dentro da seleção, entre os colegas dessa atleta e os técnicos, ficou aquela tensão, né? Existindo aquela tensão de que em algum momento poderia surgir algum problema de saúde advindo desse traço falciforme. Né? Então, realmente, um preconceito, uma discriminação devido a uma ignorância deles. Né? Então, exatamente, foi a desinformação sobre o significado do traço falciforme que excluiu do processo seletivo da CBV. Então, poderia ter sido até o caso dos médicos confundirem traço falciforme com anemia falciforme. E aí nós podemos dizer que foi um erro médico grave, né? Ou poderia ser por valores eugênicos. Somente as atletas mais próximas de um ideal genético comporiam a seleção. E aí, nesse caso, não importa que o traço implicasse restrições à prática do esporte, bastava ser uma variação da espécie que gerasse uma desvantagem. Agora, o caso ocorrido na França. Caso da senhora YQ, em 1997, que solicitou um exame genético e soube que possuía a mutação responsável pela doença de Huntington. Doença de Huntington, pessoal, é também uma doença genética de herança autossômica dominante, tá? E aí, pessoal, a pessoa que apresenta a doença de Huntington, que manifesta a partir dos 30 anos, né, quando a pessoa está um pouco mais velha, ela é caracterizada por uma neurodegeneração devido à perda de células no cérebro, né? Que aí vai ocorrendo problemas motores, vai ocorrendo problemas cognitivos, vão ocorrendo problemas de ordem psiquiátrica, e isso vai só aumentando ao longo do tempo, tá? Como é que ocorre a mutação de Huntington? Seriam repetições da sequência CAG no braço curto do cromossomo 4. Então, a partir de 39 repetições, a pessoa já apresentaria a propensão a ter uma propensão forte, né, de desenvolver a doença. E é uma doença que não tem cura. Então, houveram consequências sobre sua apólice de seguro quando a doença começou a manifestar. Ela foi obrigada a parar de trabalhar. Então, além da pessoa ficar doente, né, e aí está precisando da apólice de seguro, né, por não estar trabalhando, né, e na condição doente, isso acaba prejudicando. O crédito mútuo ameaçou então anular seu seguro de vida feito para cobrir suas prestações imobiliárias. Motivo alegado: ela não havia informado sobre os testes realizados antes de assinar o contrato. Então, lê-se numa carta datada de 26 de maio de 1997. A Associação Huntington França reagiu. Em nenhum caso, seguradoras, empregadores precisam tomar conhecimento de testes pré-sintomáticos feitos por uma pessoa por sua própria iniciativa, esclareceu Louis-Marie Marton, da Comissão Huntington França, numa correspondência de 11 de fevereiro de 1998, pois a lei da bioética protege as pessoas candidatas a um teste de pesquisa. Esses testes devem permanecer totalmente confidenciais. Os médicos dão os resultados verbalmente ao candidato. Agora, um caso ocorrido nos Estados Unidos. Ocorreu em 2012 com o aluno Coleman Shedham, de 11 anos. Aí está a foto dele, ele num noticiário de televisão, porque o caso foi amplamente repercutido na mídia. Então foi intimado a se transferir
da Jordan Middle School, pois carregava certos marcadores genéticos relacionados à fibrose cística. Fibrose cística, pessoal, é uma doença que caracteriza pela anomalia de um gene que acarreta uma proteína defeituosa que leva o muco do corpo a ser muito mais espesso do que o normal. Então a pessoa tem propensão a ter problemas pulmonares devido a ter uma propensão maior de acumular micro-organismos nesse muco. Há também problemas digestivos, principalmente para a secreção das enzimas digestivas do pâncreas, e aí a pessoa tem que tomar suplementos de enzimas digestivas, né, para conseguir ter uma digestão adequada. É um problema que a pessoa também vai ter pela vida inteira, não tem cura, vai ter que estar sempre tratando. Então o pedido partiu de pais de outros 2 alunos que sofrem de fibrose cística, uma vez que o contato entre pessoas com a condição pode ser perigoso. Realmente, pessoas que têm a fibrose cística, se entram em contato, têm uma propensão maior de desenvolverem problemas respiratórios. No entanto, apesar dos marcadores genéticos, Coleman não sofria de fibrose cística e assim não representa perigo a alguns colegas nesse sentido. Os marcadores só foram descobertos por conta de testes genéticos que o garoto teve que fazer devido a um problema de coração no seu nascimento. Então, sob a pressão de pais dos 2 irmãos que sofrem da doença, a escola decidiu expulsar Coleman, mas acabou permitindo seu retorno 2 semanas depois. Isso só foi à tona porque os pais tiveram que preencher papelada médica no momento da matrícula do aluno e essa informação foi divulgada pela escola aos demais pais. E agora as considerações finais, né? A informação genética pode auxiliar na busca de detecção e tratamento a tempo, concretizando o direito à saúde constitucionalmente assegurado. Isso é o lado bom dos exames genéticos, como poderia ser utilizado para a discriminação pessoal por meio da utilização indevida de suas informações genéticas. A popularização da informação genética não pode prescindir do aconselhamento genético anterior aos testes laboratoriais e de garantias éticas sobre o uso da informação genética. Então, o princípio aí da autonomia. Pessoas devem ter o direito de não serem testadas ou mesmo informadas sobre resultados de exame, sobretudo na falta de propósitos claros para os testes e de profissionais capacitados para fazer o aconselhamento genético. O fator genético não é absolutamente determinante, uma vez que entram diversos fatores em jogo para o efetivo resultado probabilístico, ou seja, a real probabilidade de a enfermidade predisposta nunca vir a ocorrer. Então, como havia dito no vídeo número 1, precisa de uma série de fatores, como por exemplo, a regulação gênica, os fatores epigenéticos, né? Temos também a questão do RNA mensageiro, que é transcrito do gene, ser editado de diferentes formas, gerando a tradução de diferentes produtos gênicos, né? E há também a questão das condições ambientais que influenciam na expressão de um gene. Os direitos da personalidade, patrimônio genético e identidade pessoal devem ser garantidos pela nossa ordem jurídica, mesmo que não haja normatividade a respeito da discriminação genética, ou seja, especificamente sobre esse tema. Há riscos no uso indiscriminado da informação genética, principalmente em países sem diretrizes claras sobre as consequências éticas da informação. Então, isso aí, né, em países em que esses casos de discriminação genética estão começando agora e ainda você não tem leis que tratem do tema, como por exemplo o Brasil. Progenitores que moldassem geneticamente seus filhos tirariam deles a liberdade natural, interfeririam na autocompreensão do indivíduo. O princípio da dignidade leva-nos a refletir em como proteger o genoma humano das gerações, né? Caso ocorram alterações nas células germinativas que podem ser transmitidas às futuras gerações. E aí, pessoal, não se deu o direito de escolha para esses descendentes sobre uma intervenção médica, né? Então eles ficam sujeitos a interesses subjetivos de seus pais que escolhem o que os filhos devem ser, né? Então ocorre a possibilidade da perda da variação genética humana ao longo do tempo por erosão genética. Isso por quê? Pois a propensão da maioria querer as melhores características e habilidades poderia acarretar essa erosão genética.
Então aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, onde tiramos as informações para a realização dessas aulas. E para finalizar, gostaria de dizer que aqui nós não estamos com uma postura contra o desenvolvimento das ciências genéticas, o desenvolvimento do conhecimento genético, né? Haja visto que esses conhecimentos são importantes para as terapias gênicas, que hoje ainda estão em fases experimentais, mas que no futuro podem ser a solução para muitos problemas genéticos, para condições, né? Como a gente viu aí algumas doenças que podem acompanhar a vida da pessoa, né? E aí não tem cura. Mas com a terapia genética, no futuro, desenvolvendo, seguindo os princípios éticos, né? Essas terapias podem ajudar milhares de pessoas. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Inscrevam-se aí no nosso canal e deem um joinha aí, tá? Até a próxima.